Salam! Olá pessoal, que saudade, que bom estar aqui de novo com vocês. Este é o Que Borra é Essa? E eu sou Marcela Zibler, cafeomancista, cafeologista, cafezista e barista, um monte de ista. Eu tô aqui para gente conversar um pouco sobre as curiosidades das metodologias de tipos de coagem ou passagem de café. No programa anterior, eu já havia falado alguns pontos importantes, interessantes, né? Como, por exemplo, não podemos ler uma porra de café com açúcar, você vai ter que tomar ele sem, né? E outros pontos interessantes de lugares ao redor do mundo que inventaram sua própria metodologia. E vocês acham que os Estados Unidos iam ficar fora dessa? De jeito nenhum. O Aeropress também é uma máquina de prensa, só que o café, ele sobe, o líquido sobe para o cilindro, para depois descer para a sua xícara. É muito legal, muito diferente, mas é um café leve, suave, é um café muito parecido com essas lojas que a gente vê que vende café americano. Então ele tem esse estilo, como se fosse da cultura do povo mesmo americano, de não tomar um café tão forte assim. Lá na minha cidade, no Rio de Janeiro, quando a gente tem um café muito, muito forte, é muito comum perguntar, né? O garçom, o atendente, o assistente, a secretária te pergunta: a senhora vai querer ele forte ou carioca? Carioca é um apelido que um outro café, um outro método de se passar o café ganhou. Carioca vem do espresso. Existe o espresso, que é de origem italiana e que é feito por uma máquina. A máquina é diferente da prensa Aeropress, que é a prensa norte-americana. Ela é diferente da prensa francesa, porque nessas prensas, você, a pessoa, é que faz a força para ela fazer o café, para ela prensar o pó junto com a água. Já no caso do espresso, não. O espresso é feito por uma máquina. Também é um café maravilhoso de se degustar. Ele tem notas super fortes, né? É um café para quem realmente é apreciador da bebida, mas também não é um café muito utilizado para se fazer leitura. E por quê? Porque não é um humano que passa, entende? Na minha metodologia própria, que depois eu vou falar com vocês, eu incluo dentro do processo da passagem do café orações. Enquanto eu estou passando o café, eu estou fazendo as minhas preces. E isso tem um significado para lá de humano. É divino, é de conexão entre o humano e o divino, percebe assim? E a máquina, ela não é capaz de fazer essa conexão, pelo menos não na minha visão. Embora, dependendo meus amigos que trabalham como babalorixás, diriam, dependendo da máquina, se o orixá quiser, ele quebra a máquina e você... e ela não funciona mais. É verdade, existem interferências energéticas sobre a máquina. A máquina, ela também é movida à energia elétrica, né? Mas eu prefiro
os métodos para a leitura da borra de café, os métodos em que eu possa, como humana, construir artesanalmente, sabe, na minha mão. É um produto manufaturado, como se fosse um artesanato, sabe assim? Então, o Aeropress, eu também, esses de prensa, eles, como esse americano que eu falei, eles são muito clarinhos, e quando é muito claro, a gente também não consegue ler, porque as imagens ficam muito claras e a gente não consegue distinguir que desenho que está na xícara. Um outro método muito utilizado, que eu acredito que quase todos nós hoje em dia usamos ele, é o método coado. É o coado no coador, às vezes de plástico, de acrílico, né? Enfim, um coador afunilado, né? E a gente chama de V60, a letra V, V60 ou Hario V60. Hario é porque é um nome japonês. Ele foi desenvolvido, essa metodologia, né, de coar, passar naquele funil, que ele é assim, né, é um triângulo invertido. A metodologia é japonesa. No entanto, sabe aquele filtro de papel que a gente compra? Então, esse filtro foi inventado por uma dona de casa alemã que não suportava mais que toda vez que ela passava café, caía pó dentro. E nem ela, nem a família gostavam, né? Porque não é da cultura deles tomar o café com pó, né? Que já é uma cultura árabe. Né? O café turco, ele passado na xícara turca, ele já vai ter ele vai produzir a borra através da mancha no pó, né? E eu já leio sem tanto pó e já com a mancha na xícara do desenho que o próprio líquido faz. Interessante, né? Então, a gente utiliza um método japonês, a gente utiliza um filtro criado por uma senhora, uma dona de casa alemã, né? O nome dela era Melita. Por isso, a principal marca de café e de assuntos relacionados, né? A filtragem, a coagem de café, a passagem de café, vários filtros, né? Porque é em homenagem ao primeiro nome dela. Então, a gente aqui no Brasil tem um outro tipo de café coado. Você já sabe do que eu tô falando. Aquele cafezinho que sua avó passava, eu costumo muito brincar e chamar de café de vó, não é? Que é o café coado no filtro de pano. Esse filtro de pano, que parece um saco de pano, né? Parece uma biruta até. A gente brincava muito quando era criança e dizia, vó, vai passar no biruta. O biruta era o filtro, né? E aquele café me detona as melhores memórias da minha infância. Eu acredito que para você que está me assistindo também. Todo mundo tem uma grande história com esse café tão especial, que é esse café muito encontrado aonde? No interior, na roça, né? Nas pessoas humildes, que sempre tiveram essa sensibilidade de compreender que o café é uma iguaria essencialmente artesanal e que quanto mais artesanal ele for,
quanto mais para o filtro de pano ele for, parece que mais gostoso fica, né? Então, inclusive, eu já vi em várias lojas do ramo uns coadores de pano que são pequenininhos para você passar um cafezinho individual. Gente, eu simplesmente amo o meu, vivo passando o meu assim. E você? Como é aí na sua casa? Você gosta mais de um expresso? Hoje em dia existem máquinas que você pode comprar e passar, né, com cápsulas. É esse estilo que eu tô falando, são cafés expressos. Sua grande maioria são expressos, porque ele está sendo passado e prensado na máquina, né? E a gente vai ter um último tipo que eu elenquei, assim, que eu me lembrei de falar, que é o Cleaver, que é um café de Taiwan. Ele é parecido com o V60, ele tem mais ou menos o mesmo design, mas ele é um café que ele não deixa assim resíduo nenhum. Ele é muito bacana porque para a leitura da borra ele é fantástico, porque esse café que a gente costuma comprar no mercado, muitas das vezes ele não tem qualidade. Quando você passa, ele fica com resíduos de outras coisas que não são pó de café. Então acaba confundindo a sua leitura. Esse foi o episódio 7 do Que Borra é Essa? Eu sou Marcela Zibler e foi um prazer poder falar mais um pouquinho sobre métodos de coagem de café para você. Um beijo, salam!